Prepare a sua Bíblia, João. Evangelho segundo João, capítulo 5. Versículo de número 19. E hoje nós vamos falar de legado, tá? Deus colocou no meu coração para falar de legado. E o louvor foi exatamente isso, né? Deus nos capacita para que a gente realize uma obra. E essa obra, ela tem que permanecer. O legado que deixaremos, é o texto, né? É o tema da mensagem dessa noite. O texto é João 5,19, que diz, olha, então lhes falou Jesus, em verdade vos digo, que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai. Porque tudo o que este fizer, o Filho também semelhantemente o faz. Que responsabilidade, né? A pessoa do Pai transmitir para o Filho, porque o Filho sozinho ele não consegue fazer nada, né? E nós, na função pastoral, temos um rebanho, e a ovelha sozinha não consegue fazer nada, ela precisa ter por Deus, ter referências. E na família também Deus fala das referências. É sobre isso que nós vamos falar nesta noite. Que legado nós temos deixado nesta terra. E esta é uma expressão muito interessante que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nos deixou registrada por João, né? Jesus fazia tudo o que aprendeu com seu Pai. Interessante. Então, tudo que Jesus praticou nessa terra, ele viu o seu Pai praticar. E o que nós estamos perdendo hoje na sociedade é referência, né? Referência de político, referência de líderes, referência pastorais, referências de chefes de família, que são os pais, principalmente o marido, né? Hoje, essa referência, por isso você vê uma juventude enlouquecida, uma geração inteira, né? Só querendo oba-oba, só querendo, não tem referência. E precisa de puxar mesmo o freio e trazer eles a uma reflexão, né? De que o caminho que eles estão seguindo é caminho de morte, é caminho de sofrimento, porque o filho não pode fazer nada por si só. Então, quer dizer o seguinte, o ser humano por si só ele não consegue fazer nada. Ele precisa de referências, né? Tudo que o Pai de Jesus deixou como exemplo para ele, Jesus colocava em prática em seu ministério. Eu não conhecia o Evangelho, então para mim a referência foram os meus primeiros pastores. Graças a Deus eu tive referência de púlpito e referência também na palavra. Então, isso me deixou doutrinado, limitado, né, a não pular a cerca. É mais ou menos por aí. Então, tudo que eu aprendi, eu tento colocar em prática. O rito de culto, né, a maneira de pregar, a maneira de expor a palavra, isso tudo porque aconteceram na minha vida alguns modelos. E com certeza, né, alguns irmãos testemunham aqui, dizem que quando chegaram na igreja, olhavam o pastor Carlos Alberto pregando, olhavam a minha vida pregando, e tinham-me como referência e gostariam de pregar como eu prego, como gostariam de ser instrumento de Deus como o pastor Carlos Alberto era. É verdade isso? É uma coisa, a referência.
Então nós temos que observar isso de uma forma muito grande. Por quê? Porque é o legado. Que rebanho eu vou deixar quando o Senhor me levar? É isso que conta. Você, como chefe de família, que família você vai deixar no dia que o Senhor te levar? Então nós precisamos pensar. Não adianta a gente só se comprometer diante de Deus. Nós vamos ver nessa noite vidas que se comprometeram muito diante de Deus, choraram diante de Deus, mas não fizeram nada diante daquilo que Deus os havia confiado, né? Então a gente vê muitas pessoas, né, oram bonito, louvam bem, né, choram até na presença de Deus, se quebrantam, mas na hora de colocar em prática, não. Isso tudo nós temos que observar. Se trata de legado nessa terra. O que nós estamos deixando de fazer? Porque aquela pessoa que depende da nossa vida, da nossa história, da nossa referência, vai exercer no futuro, né? Então a referência deles passa a ser outra, passa a ser a do bandidão, passa a ser a do corrupto. Então a referência muda, mas Deus estabeleceu padrões para que nós possamos deixar como legado para as nossas vidas. Então a palavra legado é uma palavra forte, né? Legado é uma palavra forte. Legado é algo transmitido ou adquirido, mas não como uma herança. É algo deixado para um todo e não somente para um. Porque quando você transmite um legado para alguém, você está transmitindo sim para aquela pessoa, mas aquela pessoa vai transmitir o que recebeu para outras pessoas. Então não é para um, é para um todo. Quer ver um exemplo de legado? Os 10 mandamentos. É um legado de Deus. Ele falou com Moisés, mas foi para uma nação toda e depois para toda a terra, né? Alguns sinônimos ajudam a esclarecer bem o poder desta palavra. O que é legado? Exemplo. Olha, exemplo. Doação. Olha só, as palavras são muito fortes. Contribuição. Donativo. A pessoa tem que se doar, né? Presente enviado. Encaminhado. Transmitido. É uma herança que você vai deixar. O legado é uma herança, mas não é uma herança, vamos dizer assim, para você poder entender, física. É uma herança diferente da herança física, né? Sucessão. Legado é sucessão. Quem é que vai ficar no meu lugar? Está capacitado? Nós precisamos pensar nisso, né? Continuação. Encadeamento. Olha só, isso tudo fala de legado. Patrimônio. Qual patrimônio que eu vou deixar? Será que o patrimônio que a gente quer para os nossos filhos é um patrimônio físico ou é um patrimônio moral? Um patrimônio espiritual, né? Amados, que palavra interessante é essa, legado. Muito mais interessantes são as consequências que ela pode deixar. No ambiente familiar, Deus nos alerta muito a respeito desta palavra. Deus nos revela o papel do marido como chefe de família. A presença do pai, a presença do esposo, a presença do chefe de família é muito importante no desenrolar futuro da família. O desenrolar futuro da família depende de um posicionamento do chefe. E não adianta, como o próprio versículo 19 fala, não adianta culpar
os descendentes. Faltou modelo, faltou referência. Faltou. O que está acontecendo no estado do Rio de Janeiro? Né? A referência era o governador. O governador, do jeito que está na cadeia, só processo. Já está em mais de 100 anos as suas penas. Que referência política? Com todo mundo que está agarrado nele, a consequência está lá, o legado foi deixado. Nós precisamos entender isso. E eu quero dizer para você que Deus sempre dá tempo para se consertar aquilo que está estragado. E também dá tempo para arrumar aquilo que está fora do lugar. Deus sempre dá tempo. A palavra de Deus nos informa que havia um rei que não cuidava da sua casa. Ele cuidava muito bem do reino. Era um rei muito próspero. Um rei que fazia do seu reino tudo que ele deveria fazer em casa, mas ele não fazia, ele só fazia no trabalho. Tem muitos chefes de família que é o melhor no trabalho, mas é o pior em casa. Os valores, né? A única preocupação daquele rei era com o seu reino e não com a sua casa. O seu reino estava indo muito bem, mas a sua casa estava indo muito mal. Isso é para a gente refletir como está indo a nossa casa. Você está indo, você está prosperando no trabalho, você está fazendo curso, está fazendo isso, está fazendo aquilo, mas como está a tua casa? E muitas vezes isso está acontecendo com a nossa vida. O trabalho está indo muito bem, os negócios estão indo muito bem, a empresa está indo muito bem, mas a casa está de cabeça para baixo. A família foi deixada de lado. A esposa, o marido, os filhos, o imóvel, a propriedade, os móveis, o colégio das crianças, o relacionamento entre os membros da família, o cuidado com os pequeninos, a parte espiritual que Deus tanto nos exorta a observarmos, estão largados. Qual será o legado dessa família? Pensa nisso. Qual será o legado desta família se continuar nesse ritmo? Isto aconteceu com um rei chamado Ezequias. Os irmãos conhecem bem a história de Ezequias. Deus enviou até aquele rei o profeta Isaías e profetizou para que aquele rei colocasse em ordem toda a sua casa antes de morrer. Olha com que Deus maravilhoso é esse. Deus veio e desperta aquele rei e diz: olha, coloca a tua casa em ordem antes de você morrer, porque o que você tem é mortal. Deus havia enviado uma enfermidade mortal naquela vida. Vamos lá, em Isaías 38, tem essa história. Rapidinho, a gente vai lá, a gente poder acompanhar direitinho essa história. É uma história muito conhecida. A doença de Ezequias e a sua cura maravilhosa. Meu irmão, se houver quebrantamento, Deus cura para dar tempo a ele para consertar a coisa que estava estragada. Olha só que coisa tremenda que Deus faz. Como Deus se preocupa com a nossa casa, com a nossa família, com o legado que nós vamos deixar. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. E disse: lembra-te, Senhor, peço que andei diante de ti com fidelidade, com interesse de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Ele estava falando tudo certo, o reino estava tudo direitinho, o reino dele é só de exaltação. Chorou muitíssimo, porque
Então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo: vai, diz a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, acrescentarei, pois, aos teus dias 15 anos, livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, e a ti e a esta cidade, e defenderei esta cidade. Ser-te-á isto por parte do Senhor, como sinal de que o Senhor cumprirá esta palavra que falou. Eis que farei retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Acás. Assim retrocedeu o sol os 10 graus que já havia declinado. Deus move céu e terra para organizar uma casa, uma família. Que coisa tremenda. Que Deus é esse? Como Deus ama a família. Deus cura ele de uma enfermidade mortal, acrescenta 15 anos para o sol, não, ele retrocede o sol, faz tudo para mostrar para Ezequias que, ó, o que você falou comigo, agora eu vou cobrar. Que coisa. Tudo que nós falamos para Deus, Deus vai cobrar. Por isso que Deus fala: sejam poucas as tuas palavras. Não começa a falar que vai fazer, é melhor ficar calado, meu irmão. O segredo do crente é um crente calado, porque o calado é tido como sábio. Mas tem crente falastrão, fala. Meu irmão, uma vez eu acompanhei um caso, o sujeito estava no hospital, numa situação muito séria ali, ele prometeu mundos e fundos. Eu só falava para ele: calma, não precisa, Deus só quer a tua fidelidade. Não, mas não. Saiu dali, isolamento, negócio seríssimo. Nunca mais. Nunca mais falou de Deus. Tem pessoas que choram na presença de Deus, se quebrantam na presença de Deus, mas quando sai da presença de Deus, acabou. O caso de Ezequias foi isso. 3 anos depois, Deus curou mesmo. Ezequias gerou mais um filho. A história fala de Manassés. Aí chegaram os 15 anos, Ezequias morre, Manassés tinha 12. Ele agora assume o reino, com 12 anos, né? Mas vamos voltar lá na historinha de Ezequias primeiro, antes de entrar em Manassés. Põe em ordem a tua casa, disse Deus através do profeta. Deus estava preocupado com aquela família. E eu posso dizer que Deus se preocupa com a nossa família. Olha, nós somos motivo da insônia de Deus, porque Deus não dorme. Não é verdade? Nossa família sempre deixa Deus, ó, ligadão, né? Deus não dorme, a Bíblia diz: não dormita. O nosso Deus. Então nós somos os causadores dessa insônia de Deus. Nós precisamos deixar Deus, né? Então, Deus estava preocupado com aquela família e sobre o que aquele rei deixaria como legado para os seus descendentes. Por quê? Porque havia uma promessa feita a Davi. Deus vela pela sua palavra. Havia uma promessa feita a Davi, que não faltaria sucessor no seu trono. E o sucessor de Ezequias seria o seu filho. E botar uma pessoa que não tem referência, botar uma pessoa que é um problema. Você pode ter feito uma fortuna, deixou para o teu filho só a fortuna, se ele não tiver referência, ele vai queimar. Ele vai queimar aquilo. Ah, eu deixei isso, deixei aquilo, minha família está bem. Não está bem não. O que você deixou de moral, o que você deixou de referência espiritual? Isso é que vai sustentar aquela casa. Porque Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Então, a palavra é o sustento. Muitas pessoas só se preocupam com os bens materiais, mas o principal a ser deixado para a nossa descendência é a parte espiritual.
Jesus, em nossa história, seremos bem-aventurados. Você com Jesus é bem-aventurado, é muito feliz. Guarda isso no coração. E os responsáveis pelas crianças diante de Deus são os seus pais. Pode ter uma vovó muito boa, pode ter um vovô maravilhoso, né? Pode ter uma titia, uma dindinha, pode ter um monte de coisa, mas a referência para ele é pai e mãe. São seus pais. E a palavra de Deus diz que ela exorta os pais a educarem seus filhos no temor do Senhor. A exortação de Deus para os pais é essa. Jesus fazia tudo o que viu seu pai fazer. Jesus era humilde? É porque viu o pai ser. O pai de Jesus era humilde, né? Jesus era misericordioso porque viu isto em seu pai. Jesus era atencioso. Você vê? Jesus dava atenção a todos. Muitas passagens da Bíblia, Jesus dava atenção. Há pessoas que, a sociedade não dava. 10 leprosos vêm, o que tu faria? Oh, mas se é leproso, sai fora que sou pego. Jesus se aproximava. Jesus falou com o leproso, Jesus falou com o cego, Jesus falou com a prostituta, Jesus era atencioso. E se você botar teu joelho no chão e for à presença do Pai, o Pai te atende, ele é atencioso. Amém. Por isso que Jesus via isso. A referência dele era o Pai. Jesus não era preguiçoso. A Bíblia diz, o Pai trabalha, e eu também trabalho até agora. Não é? Eu e o Pai trabalhamos. Tem referências que são preguiçosas. A lâmpada queimou, a bica está pingando, e o chefe da família está. Vou para a rede, vou ver meu futebol, vou tomar minha. Pelo amor de Deus. Tira a preguiça. Vai consertar, vai fazer o que tem que fazer. Jesus não era preguiçoso, porque viu isso em seu pai. Os filhos têm os pais como exemplo e modelo. Nós precisamos observar as nossas atitudes diante daquele que Deus colocou para que deixássemos um legado. É referência. Os pais, os pastores, os líderes, todo aquele que exerce autoridade e assim por diante. Olhando pelo lado humano, temos os pais e os filhos. Os pais devem ser o que são diante de Deus para com seus filhos, para com a sua família. Se Ezequias fosse o que ele foi diante de Deus, com certeza a história da sua família seria outra. Se ele estivesse se humilhado diante dos seus, como se humilhou diante de Deus, que lhe acrescentou 15 anos de vida e o curou daquela enfermidade mortal, com certeza a história seria outra da sua descendência. Olhando pelo lado da fé agora, temos os pastores e as ovelhas. Os pastores têm que transmitir para todas as ovelhas a verdade. Necessitamos ser transparentes. As pessoas só verão a glória de Deus em nós no momento em que nos tornamos transparentes. Se a glória de Deus está lá dentro, o reino de Deus está dentro de você. Quando é que as pessoas vão ver o reino? Quando você for transparente. As pessoas vão olhar para você e vão ver o reino dentro de você. Interessante isso. Jesus entrou na minha vida e eu preciso revelá-lo a todos que se encontram debaixo do meu alcance. Repare bem, a todos que se encontram ao meu alcance. O rei Ezequias ganhou da parte de Deus mais 15 anos para colocar a sua vida doméstica em ordem, mas não colocou. Quantas vezes nós ouvimos tantas palavras deste púlpito? Olha, e não colocamos em prática, o tempo está correndo. Deus está te dando tempo.
muitas vezes, brincamos com as coisas de Deus. Hoje é um culto de obreiro, né? Nós temos que falar essas coisas, porque obreiro é aquele que é referência na casa do Senhor, é o oficial da casa do Senhor. Então nós precisamos, em nome de Jesus, né? Muitas vezes Deus nos dá as oportunidades, mas não colocamos em prática a sua palavra. Seu filho Manassés começou a reinar com 12 anos. Isto apontava para algo surpreendente. 3 anos depois que o profeta Isaías procurou o rei Ezequias, com o recado de Deus, nasceu Manassés. Quer dizer, Manassés nasceu no período acrescentado por Deus à vida de Ezequias. Interessante isso. Ezequias estava o quê? No tempo dado por Deus a ele, para ele botar em ordem a sua casa. E aquela criança, meu Deus do céu, foi um problema muito sério. Eu imagino a infância de Manassés, aquela criança dentro de casa, devia ser um horror. Ia ligar o gás, abrir o chuveiro, deixar aberto. Meu Deus do céu, acender todas as luzes da casa, passava nos quartos, arrancava o lençol, derrubava os travesseiros. Meu Deus, devia ser uma zorra. Aquela criança não tinha limite para ele, porque ele não tinha referência. Ele não tinha referência. Manassés era para ter sido educado com toda a preocupação por parte do rei Ezequias, mas não. Olha, meu irmão, minha irmã, toda a preocupação. Tu imagina Deus te tirar de uma enfermidade mortal. E um profeta de Deus, do nível de Isaías, né? Imagina um profeta de Deus, do nível de Isaías, ser um instrumento de Deus para a tua vida. E você dá de ombro. Tem um monte de cristão dando de ombro para a palavra de Deus. Graças a Deus não é o nosso caso. Graças a Deus não é o teu caso. Você pode dizer graças a Deus não é o teu caso. Se verdadeiramente não é. Ezequias prevaricou na função de pai e marido. Seu filho Manassés se tornou o pior rei de Judá. Imagina um negócio desse. Olha o que ele deixou para aquela nação. Por isso que eu digo, o legado é para um todo. Era só o filho do rei, não. Seria o próximo governante. Às vezes nós pensamos, olhamos, falamos, ele é assim mesmo. Bota a rédea, bota limite, bota a referência, que a criança vai entrar no eixo. A Bíblia diz que a criança quer ver a autoridade. A referência dela é uma autoridade. Nós precisamos exercer essa autoridade. Quando ela não tem autoridade em casa, ela não vai ter autoridade no colégio, não vai ter autoridade em lugar nenhum. Dentro da igreja, não tem autoridade. Não respeita. O diácono fala, você não manda em mim. O que o diácono vai fazer? Puxar a orelha? Meu Deus do céu, vai vir polícia. Deixa. Deixa que a gente vai educando, vai mostrando modelos, padrões. Daqui a pouquinho a criança está encaixada no contexto. Por isso que nós não podemos desistir das crianças. As crianças precisam ser trazidas à casa do Senhor. Né? Nós precisamos trazer a criança, mesmo que ela seja muito rebelde. No início vai dar um trabalho tremendo. Nós já tivemos muitos casos aqui. Mas depois ela entra no contexto de referência. Vai ter uma referência de autoridade sobre ela. E a mãe
aqui recebendo a palavra, recebendo instrução, e ele lá vendo a referência da autoridade da professorinha, o professor lá na escola bíblica, junto com todos os outros coleguinhas, né? Os irmãozinhos. Segundo Crônicas, capítulo 33. Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. 55 anos esse homem reinou. Imagina o reinado desse homem. Que loucura! Ele parou de reinar com 67 anos. Fez o que era mal perante o Senhor, segundo as abominações dos gentios. Olha, a referência dele passou a ser quem? O mundo. Os gentios, que o Senhor expulsara de suas possessões de diante dos filhos de Israel, pois tornou a edificar os altos que Ezequias seu pai havia derribado, levantou altares aos Baalins e fez postes ídolos, e se prostrou diante de todo o exército dos céus e o serviu. O garoto não era mole, não. O garoto era endiabrado, né? Tudo que o papai fez, eu vou derrubar, vou acabar. Acabou a referência para ele? Não tinha. A referência dele do pai era o pior pai possível. Edificou altares na casa do Senhor. Você quando entra, por exemplo, numa igreja católica, você vê vários altarezinhos. Se eles dizem que aquilo é a casa do Senhor, está cheio de altares. Só para você poder entender. Então, ele foi levantando altares a deuses pagãos, deuses gentios, e foi colocando dentro da casa do Senhor. Olha lá o que ele diz. Ele diz assim: em Jerusalém porei o meu nome, da qual o Senhor tinha dito, em Jerusalém porei o meu nome para sempre. Também edificou altares a todo o exército dos céus, nos dois atos da casa do Senhor. Imagina. Nos dois atos da casa do Senhor devia ter lá Júpiter, né? Marte, o Deus Sol. Para ele foi colocando tudo na casa do Senhor. Queimou os seus filhos. Que rei era esse? Como oferta no vale do filho de Inom. Adivinhava pelas nuvens. Era goureiro, praticava feitiçarias. Tratava com necromantes e feiticeiros e prosseguiu em fazer o que era mal perante o Senhor para o provocar a ira. Também pôs a imagem de escultura do ídolo que tinha feito na casa de Deus, de que Deus dissera a Davi e a Salomão seu filho: nesta casa em Jerusalém que escolhi de todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre, e não removerei mais o pé de Israel da terra que destinei a seus pais, contanto que tenham cuidado de fazer tudo o que lhes tenho mandado, toda a lei, os estatutos e os juízos dados por intermédio de Moisés. Manassés fez errar a Judá. Olha o legado. O culpado foi Manassés? Não. Quem foi o culpado? Ezequias, a quem Deus já havia repreendido. Olha só, e Manassés fez errar todo Judá, os moradores de Jerusalém, de maneira que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído diante dos filhos de Israel. Eu estou falando isso para você poder entender, porque logo depois Ezequias mostra a oração de Manassés. Ele ora a Deus e Deus ouve a sua oração, porque ele na realidade era vítima. Na realidade, ele era uma vítima. Vítima de quê? De um legado. Muitas pessoas acham que Manassés... Não, mas ele era uma vítima daquilo que Ezequias não executou e que foi repreendido pelo próprio Deus. E logo depois, o cativeiro e a sua oração, Deus ali responde a ele. Porque ele caiu em si, ele viu que os ídolos não levavam a nada.
nós precisamos entender o que é que estamos criando. O que nós estamos criando? Ezequias criou um monstro, né? Manassés foi usado pelo inimigo poderosamente. Estamos criando monstros ou servos de Deus? Nós precisamos criar servos de Deus. Sou um culto obreiro. Estamos aqui porque o objetivo do ministério é formar obreiros aprovados. Obreiros que vão honrar o seu Deus, honrar a palavra de Deus, cuidando de tudo aquilo que Deus colocou em nossas mãos. Você não pode escolher o que você vai cuidar. Eu vou cuidar da empresa, eu vou cuidar dos meus negócios, eu vou cuidar do meu emprego, Deus colocou também a família, Deus colocou os filhos, Deus colocou também o ministério nas tuas mãos. Então nós precisamos cuidar de tudo aquilo que Deus colocou em nossas mãos. Ezequias cuidou bem do reino, mas o resto ele não cuidou. E olha a consequência que trouxe. Nós precisamos criar homens e mulheres tementes a Deus. Homens e mulheres que transmitirão a glória do Senhor. E começa pela nossa casa. Meu irmão, Deus é tão detalhista que diz: se a tua casa não estiver em ordem, como você vai colocar em ordem a casa de Deus? Tudo começa com as coisas que Deus nos confiou, sem ser da casa dele. Primeira coisa que nós temos que organizar é a nossa casa. Você tem que valorizar a tua família, valorizar a tua casa, lutar por ela, se esforçar para manter um ambiente de oração, de adoração no seu lar, um ambiente onde o Espírito de Deus se sinta bem. Nós não podemos criar os nossos filhos em ambiente hostil. Não podemos ter uma comunhão com a nossa família em ambiente hostil dentro de casa. Se a nossa casa não está em ordem, não poderemos fazer a obra de Deus. Não poderemos. Isso é uma coisa que a gente ensina nessa igreja. Se mete a fazer a obra de Deus se a tua vida ainda não está organizada. Porque não é isso. Aqui nós não contamos tempo de, como o INSS, já tem 30 anos, já pode se aposentar, tem 35, nada disso. Aqui é aquela obra em que o diabo não vai ter oportunidade de retornar na nossa vida. Não vai ter retaliação, porque ele não vai encontrar espaço. Onde ele vai entrar? Você organizou tudo, você botou muro em tudo, está tudo com muro e com as portas no lugar. Como é que ele vai entrar? Deus é exigente com cada um de nós. Deus só curou o rei Ezequias porque ele disse que iria consertar a sua casa e não a consertou. Tem muito crente que é curado, que é liberto, que é isso, aquilo, porque prometeu a Deus. Na hora da dor é que a gente abre o bico e começa a fazer promessa. Volta daqui, volta da colar, não é verdade? A Bíblia diz: é melhor que você não vote. Fala para o teu irmão: melhor não votar. Melhor não votar. Passa pela prova cantando louvor, né? Não tem jeito. Aí fica: Senhor, perdi o emprego, mas se eu arrumar um emprego agora, nessa época tão difícil, eu não vou te dar dízimo, eu vou te dar um vigílio. Pelo amor de Deus, para de falar bobagem. Já está todo enrolado, todo apertado financeiramente, ainda vai ficar prometendo coisa desse tipo. Deus só quer a tua fidelidade. Deus só quer a nossa fidelidade. Deus não quer nenhuma palhaçada nossa, não. Desculpa eu falar esse termo, mas é uma palhaçada do crente.
Deus só quer a tua fidelidade, o teu carinho com as coisas dele, o teu amor pela obra dele. É isso que Deus quer. Deus quer ver isso na tua vida. Deus quer ver isso na nossa vida. A consequência aconteceu e não foi culpa de Deus. Deus permitiu. Que Deus é esse que permite isso, que permite aquilo? Meu irmão, Deus não permite nada. Deus abre o seu tesouro para a escolha do homem. Escolhe, pois, a vida e não a morte. Escolhe a bênção e não a maldição. É isso que Deus fala. Mas teimamos em escolher o outro lado. Parece que é uma curiosidade. O cristão tem um poder de curiosidade muito grande, né? Quero ver como é que é. Eu quero dizer para você, cuidado. A consequência aconteceu, não foi culpa de Deus. E Deus muitas vezes nos dá a oportunidade para colocarmos as nossas falhas e defeitos em ordem, mas não o fazemos. Muitas vezes Deus nos para. Deus tem uns métodos dele, né? Tem crente que aí Deus vai e para ele, bota ele no leito e ele começa a receber visita. Aí lá ele se quebrando, ele chora, começa a ver quem é ele. Não é nada, nós somos pó e cinza. Somos pó e cinza. Com toda certeza o que está sendo semeado é do maligno. Se nós não estamos fazendo aquilo que é do Senhor, a semente é maligna. E acontecerão roubo, morte e destruição. Foi o que aconteceu na vida, na descendência de Ezequias. É roubo, morte e destruição em toda a nossa história. Se nós não cuidarmos bem da família, a família vai ficar o quê? Exposta ao inimigo. Mas brinca uma vez, brinca outra, brinca até daqui a pouquinho o diabo entra, acabou. Roubo, morte e destruição. Aí, meu irmão, tem que fazer como Ezequiel, vai para o chão, bota a cara na parede, chora muito, se humilha, para ver se Deus para o sol e volta o tempo para você. Recua, né? Para que o teu tempo volte ao tempo que era, para você fazer tudo diferente. Hoje Deus nos chama a tomarmos posição não somente diante dele. Diante dele é muito fácil a gente tomar posição. Mas também diante dos homens. Diante da sociedade, diante da nossa família, diante dos nossos filhos. E para que aqueles que têm ministério, diante de todo o nosso rebanho. A pior coisa de um homem de Deus é perder o respeito do rebanho. Tem um versículo na Bíblia que diz: a quem muito é dado, muito é cobrado. Eu quero ser pastor, Não. A exigência, a Bíblia diz que você vai ter que ser modelo do rebanho. Sabe o que é isso, modelo? A moda, o que é? Aquelas meninas que passam desfilando, aqueles rapazes que passam, eles são modelos, são referência. Todo mundo que está ali quer ser igual a eles. Então vai ter que fazer dieta, vai ter que fazer isso, vai ter que fazer aquilo, para aquelas roupas entrar, porque é tudo fininho, canalinha. É tubo de 25, meu irmão. Tubo de 40 no máximo, né? Quem conhece aí as medidas sabe o que eu estou falando. Né? Tubo de 100 já está fora da medida. Tubo de 100 é coisa grande demais. Então, escaniço andando. Meu Deus do céu. É a referência ao modelo da moda. Então nós precisamos entender isso. Diante de todo o rebanho, quando se perde a referência, meu Deus do céu,
É muito triste. Você pode ter servido a Deus durante 30 anos. Esse ano, agora, meu Deus, passou já. Fiz 30 anos de convertido. Dia 1º de junho, 30 anos de convertido. Não adianta, você pode passar a tua vida inteira na presença de Deus, tudo certinho, uma escorregada. Vai ficar sendo conhecido pelo escorregão. Você vai ficar sendo conhecido pelo escorregão. Tão ungido aquele pastor, mas tão inocente. Né? Tão despreparado. Depois de velho cair, assim. Nós precisamos ficar atentos. Não dê lugar ao diabo, diz a Bíblia. Efésios 4, 27. Não dê lugar ao diabo. Mas tem pessoas que estão abrindo a porta e convidando. Convidando. É a inconsequência. Né? A inconsequência. Parece que deu um branco. Parece que deu aquele branco. São cristãos que vivem de momento. Mas tem momentos que parece que serão rápidos, mas se eternizam. Nós precisamos ficar ligados. Fala para o teu irmão, não dê lugar ao diabo. Amém, queridos? Vamos ficar de pé. Eu vou convidar você, vem aqui na frente. Eu vou pedir para a Mariana recolher a câmera. Né? Vem aqui na frente.